Recuperar entrevista ao Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é historiador da UFRJ. UFRJ e o DERJ. E o DERJ. E o DERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Dedicado a estudos de assuntos contemporâneos, né? Quer dizer, eu tenho um laboratório que se chama Laboratório de Estudos do Tempo Presente. Tá? Então a gente tem um foco bem direto nos acontecimentos em curso. Tá? Um pouco de reação a uma história sempre voltada muito para o passado. E o seu interesse por essa história mais recente está relacionado com o quê? Olha, na verdade, desde que eu fui fazer a minha formação, doutorado, essa coisa toda, eu sentia uma ausência muito grande de estudos contemporâneos em história na universidade. Eu fiz faculdade durante o período da ditadura militar e era normal todos os cursos de história terminarem por volta de 1930, já que se achava que qualquer coisa que pudesse pegar os anos 60, 70, eu fiz faculdade no começo dos anos 70, seria muito perigoso e envolveria questões políticas contemporâneas. Então essa história do tempo presente, ela sempre foi muito mal vista pelos regimes autoritários. Como você vê a atuação da polícia brasileira, que está sendo mundialmente avaliada diante da repressão às manifestações de rua? Aí a gente tem dois pontos que eu acho fundamentais e que não podem ser vistos separados e estão sendo vistos separados. A primeira coisa é a truculência no cotidiano. Em qualquer situação, o despreparo e truculência da polícia, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, que são os dois maiores contingentes do país, no lidar com a cidadania. No caso de São Paulo, é notório, desde o evento de Pinheirinhos, que a polícia se comporta como se estivesse em combate contra inimigos do Estado que devem ser destruídos. Então, em Pinheirinhos, nós tivemos violência física, destruição do patrimônio daquelas famílias paupérrimas e até casos de estupro e roubo. No caso do Rio de Janeiro, a gente vê a mesma coisa acontecendo nas áreas chamadas pacificadas, com extrema violência, inclusive culminando o que foi bastante justo que culminasse no escândalo em torno do caso Amarildo, mas que nós temos que prestar atenção que no Brasil são em média 18 Amarildos que desaparecem nas mãos do Estado por mês. Então, nesse sentido, quer dizer, a primeira coisa, independente de como a polícia se comportou com os protestos de rua, mesmo que não tivessem havido os protestos de rua, as polícias brasileiras têm se marcado por extrema violência e pela característica de desconhecer as regras básicas de cidadania num regime considerado um regime liberal representativo, um Estado de Direito. Então, as notícias frequentes, recentes, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, mostram uma polícia que olha para a população como se estivesse em guerra e ele fosse o inimigo a ser destruído. A questão central aqui é que me parece que houve o processo de democratização do Brasil depois da ditadura foi truncado e algumas instituições do Estado liberal representativo não passaram por qualquer processo de democratização. Isso é notável no caso de São Paulo, quando a polícia de São Paulo colocou no site dela um elogio ao golpe militar de 1964. Eles continuam com a mesma mentalidade e me parece que inclusive aceleraram essa mentalidade com um fator de ódio às classes populares muito forte. Nesse sentido, eu acho que a gente está perante um fenômeno novo, perigoso, que as pessoas não estão tendo atenção suficiente, que é um processo de fascistização
das instituições do Estado de Direito sem fascistização do Estado de Direito. O Estado de Direito mantém a fachada de democracia formal, mas ele permite que suas instituições, o caso da polícia é notório, se fascistizem e se comportem como instituições fascistas. Eu acho que o ponto final disso, o ponto maior que a gente torna claro agora, é esse delegado de São Paulo, né, avocando a Lei de Segurança Nacional. Né? Esse é o coroamento perfeito para essa diagnose de fascistização da instituição policial no Brasil. Você acha que... coisa. Oi. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Eu ia perguntar se você acha que isso tem a ver com resquícios. Você comentou, né? Que não houve no processo de redemocratização, de fato, uma redemocratização das próprias instituições. Então, no caso da polícia, mais diretamente, você acha que tem a ver com isso, com os resquícios da ditadura? Com certeza, Percy, com certeza. Vamos lembrar essa cena dramática e chocante, né, no momento que o presidente Tancredo Neves está sendo internado e está sob cuidados de médicos com grande opacidade, sem nenhuma transparência, se mentindo para a nação como se mentiu naquele momento, né, que uma das coisas que o governo de transição faz é chamar o chefe da Polícia Federal da ditadura para fazer a organização de todas aquelas mentiras que foram ditas, né, naquele momento, que era o senhor Romeu Tuma, que vai acabar se tornando político e uma das figuras centrais dos primeiros anos da ditadura, da democracia, da redemocratização no Brasil. Então a gente vê, inclusive em nomes de pessoas, uma total, né, continuidade entre a polícia da ditadura e a polícia da redemocratização. Além disso, a lei de anistia imposta pelos próprios militares, ela não permitiu de maneira alguma que o aparelho repressor fosse examinado, punido ou mesmo desmontado. A lei de anistia foi responsável largamente, tal como ela foi imposta pelo governo Figueiredo, ela foi responsável pela perfeita continuidade, né, entre a polícia da ditadura e a polícia da nova república. O governo Cabral afirmou que no caso de tortura do pedreiro Amarildo, que aí agora está vindo à tona, envolvendo 15 policiais militares, seria um caso isolado. Mas como você comentou, e como todos os dias aparecem denúncias, torturas comuns nas UPPs. É só a gente ver que aqui no Rio de Janeiro, vai desde o caso das mães de Jacari, né, até o caso Amarildo, passando pela chacina, né, de Vigário Geral, passando pela chacina da Candelária, passando pela chacina da favela da Maré. Então, não há caso isolado. Na verdade, há uma perfeita continuidade entre todas essas práticas. Né? Ausência de transparência, brutalidade policial, utilização de prédios públicos como locais de tortura. Isso marca a continuidade desde a ditadura até os dias de hoje. E a ausência de qualquer tentativa real de democratizar e tornar cidadã a polícia nessa democracia liberal que nós vivemos. No caso da UPP, a situação é irônica porque aconteceu dentro da unidade de polícia pacificadora, né? O que você acha dessas unidades, dessa política de UPPs? Há aqui um efeito espetáculo feito para o público em geral, um efeito espetáculo para angariar votos, né? Já que a situação no Rio era muito ruim, e a gente tem que fazer um pé de página aqui, dizendo que a situação era muito ruim pelo controle do narcotráfico e dos milicianos que são diretamente envolvidos com a polícia. Estão diretamente envolvidos com a polícia. Por sinal, esse é um traço também agora apresentado com toda clareza em São Paulo. Tá? Não há hegemonia do narcotráfico e dos milicianos em nenhuma área
física das grandes cidades do Brasil sem a participação da polícia. A polícia está sempre envolvida nesses processos. Mas, voltando, a UPP aparece como um grande fenômeno mediático, espetacular, com fins eleitorais, mas ela não consegue dar conta de maneira alguma, da eliminação do tráfico. É óbvio que nas áreas pacificadas do Rio de Janeiro, o tráfico continua atuando. Não é verdade que o tráfico tenha desaparecido. Na verdade, o tráfico aceitou um pacto no qual ele não controla mais o território. O controle físico do território foi para a UPP. Em segundo lugar, a UPP não representou de maneira alguma uma pacificação. Por quê? Porque os métodos utilizados pelos policiais nas UPPs, e o caso da Rocinha com Amarildo, ele é apenas a ponta desse iceberg, não é um ponto fora da curva, como quer o governador, Essa situação da UPP mostra algo que é absolutamente intolerável em qualquer democracia minimamente decente, que são agentes do Estado, funcionários públicos, fardados no horário de serviço, utilizando carros públicos e prédios públicos para torturar brutalmente até a morte cidadãos brasileiros. Essa é a pura verdade. Esse é o fato concreto. E o fato aqui tem a força de um viaduto. Não dá para fingir que ele não existe. O mais interessante é que, malgrado grande parte da classe média, da intelectualidade brasileira, tenha elegido o caso Amarildo como um caso a ser lembrado, mantido, a própria população brasileira, a classe média brasileira, aterrorizada com essa propaganda de violência do narcotráfico, ela está aceitando largamente o fato brutal de agentes públicos, funcionários públicos, torturarem e matarem. E nesse sentido fica claro também que a história, a mera propaganda, de que as UPPs elas dariam de volta à comunidade o espaço. É um fenômeno eleitoral. É um fenômeno eleitoral. Foi em cima disso que o Sérgio Cabral ganhou a reeleição dele no Rio de Janeiro e é em cima disso que ele queria pavimentar o caminho dele, seja para ministro, seja para vice-presidente, e os projetos políticos que ele tem e que, graças agora a essa divulgação enorme, estão caminhando aceleradamente para o fracasso. É por isso que também tem essa tentativa de esconder a relação direta, Sem dúvida nenhuma. Agora tem uma outra coisa também que está acontecendo com a polícia, e aqui diretamente aos protestos populares, que é uma tentativa de criminalização do movimento social. Isso, a grande mídia, a polícia e o poder judiciário estão caminhando fortemente para a criminalização de todo o movimento social no Brasil. Uma das coisas mais escandalosas que está acontecendo e que coloca cheque a própria noção de democracia no Brasil é avocar o artigo do Código Penal sobre formação de quadrilha para enquadrar em situações insuportavelmente de cessação de direito jovens protestando de forma política. O artigo formação de quadrilha, por não prever defesa em liberdade, de ser cerceador dos direitos do acusado, ele está sendo utilizado amplamente contra o movimento social. Hoje nós temos, na verdade, no Rio de Janeiro e em São Paulo, presos políticos acusados em artigos do Código Penal como sendo crime comum. A formação de quadrilha e vandalismo. Há uma recusa em reconhecer o caráter político, social e legítimo das reivindicações, tentando sufocar as reivindicações sob esse enquadramento de formação de quadrilha.
a sua declaração, chegando nela, que ganhou as páginas internacionais, foi a afirmação de que a polícia do governo Cabral é mais violenta do que nos tempos da ditadura militar. É verdade. Você pode comentar isso? Eu estava lá nas duas ocasiões. Eu estava na mesma praça, na Cinelândia, no fim dos anos 60, começo dos anos 70, protestando contra a ditadura. Tá? Estava nessas praças quando o bar Amarelinho e o bar Verdinho foram invadidos e lançadas bombas de gás nos bares. Tá? E eu estava lá na semana passada, inteira, nos movimentos que foram vistos pelo Brasil inteiro. O número de bombas de efeito moral, o número de bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e terrível, né? Agora, segunda-feira, o uso de armas de fogo pela polícia contra manifestantes, né? É algo que é inédito no movimento de protesto aqui na cidade do Rio de Janeiro. No tempo da ditadura, não se tinha liberdade, a polícia não tinha liberdade de usar, né, tão extensamente e tão amplamente armas desse tipo. E não adianta, como a mídia quer dizer, que contra a ditadura os protestos eram protestos pacíficos. Não eram. Eu assisti aqui na Avenida Rio Branco, eu estava aqui, eu participei de protestos que queimaram dezenas de carros, inclusive carros da polícia. Num deles, já no governo Sarney, contra o aumento dos ônibus, 100 ônibus foram queimados aqui no centro da cidade. E a polícia não se comportou como a polícia de Cabral. Mais do que isso, Cabral deu ordens claras, né, de enquadramento em formação de quadrilha, acionou o Ministério Público e criou uma comissão de investigação, né, que invade a casa das pessoas e produz provas no interior da casa das pessoas, sem nenhuma assistência legal contra essa produção de provas invadindo a casa das pessoas. Né? E há ainda uma coisa muito clara. Cabral está utilizando largamente o serviço secreto da PM, a P2. A P2 está sendo utilizada largamente para produzir provas, para inventar provas e para, na verdade, agir como agente provocador. Até mesmo a Rede Globo vinculou filmes de PMs colocando coquetéis molotovs na mochila de manifestantes, PMs colocando rojões na mochila de manifestantes, P2 da PM no teto da Câmara Municipal jogando pedra nos seus próprios colegas para atiçar uma reação descontrolada. O Ministério Público, por quem todo o povo brasileiro foi para a rua, o Ministério Público que foi defendido na rua pelos manifestantes, até agora não se pronunciou e não abriu nenhuma investigação sobre a atuação da P2 no Rio de Janeiro. Ninguém dá mais notícias. O tal jornalismo investigativo, né, ele não aparece de maneira alguma para perguntar o que aconteceu com o P2 que colocou o coquetel Molotov. Quem era aquele P2 no teto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Aí há um completo silêncio. Na verdade, a gente vê que o aparelho policial, o aparelho judiciário no Rio de Janeiro está sendo utilizado para a criminalização dos movimentos sociais. Esse ano, o que a gente vê na rua é a reivindicação pelo fim da PM, que é uma reivindicação que saiu das periferias, das organizações de esquerda e ganhou amplo apoio nas ruas, né? As denúncias de violência, assassinatos, chamados autos de resistência ou resistência seguida de morte, levou até mesmo a que a ONU e outros organismos internacionais defendessem não a dissolução da PM, como é a reivindicação das ruas, mas a desmilitarização. O que você acha dessas propostas? Nesse momento, nós temos que abrir duas frentes de trabalho. Tá? Os deputados federais de todas as bancadas estaduais mais ligados aos movimentos sociais têm que exigir uma CPI sobre a ação da PM.
é fundamental nesse momento uma CPI investigando, né, como a PM age, sob que orientação e quais as relações entre a PM e interesses políticos dos chefes de executivos estaduais. A PM não pode ser transformada numa guarda pretoriana. Quer dizer, guarda pretoriana no sentido de história romana antiga mesmo, em que guarda pretoriana não defendia a República, ela defendia o governante da República. E, em segundo lugar, tem que se exigir que o Ministério Público saia, né, dessa letargia, né, que ele se encontra nesse momento, e ele começa a investigar aqueles indivíduos que estão falsificando provas e agindo com extrema violência, como foi o caso ontem do motorista de ônibus, espancado brutalmente, sentado na cadeira dele de trabalho, tá? Dentro do ônibus, espancado sob câmeras de vídeo, e que o Ministério Público não se manifesta até esse momento. CPI e comissão de inquérito pelo Ministério Público nesse momento. Aí essas forças, que são as forças mais populares dentro do país, vão ter que se manifestar e dizer qual o diagnóstico para o futuro dessas forças policiais. Seria, a meu ver, um pouco abusivo eu dizer o que eu acho que deve ser feito. Eu acho que, com a PM, eu acho que o Ministério Público e uma CPI pelos representantes do país é que devem se voltar sobre isso agora e estudar o que está acontecendo. Nesse caso, você relaciona a dificuldade de lidar com essas denúncias com a própria dificuldade que existe no país de investigar os crimes da ditadura, a falta de punição? Com certeza. Esse é um passado que dói, é um passado que as pessoas não querem olhar e um passado que não passa. É um passado que continua. Né? O mais importante é que, por não ter, né, lançado luz sobre esses porões da nossa história, o que acontece? Esse passado está se tornando presente. Ele está voltando a acontecer. Pessoas estão sendo mortas sob tortura em prédios públicos hoje. Por que isso acontece? Porque houve uma negativa covarde, né, de abrir esses porões e lançar luz sobre esses porões. Eu li numa entrevista sua a respeito de ter participado como conselheiro de um projeto na ABIN, é isso mesmo? Para discutir uma legislação específica sobre o terrorismo. Isso tem a ver com a lei que está sendo discutida hoje no Congresso Nacional? Nosso papel ali foi de negar a possibilidade de qualquer lei específica sobre terrorismo. Tá? Assumimos essa postura e, para falar a verdade, recebemos apoio na comissão da própria presidente Dilma Rousseff. Ela não aceitou o que foi a proposta do Ministério da Defesa e da ABIN de tipificar o crime de, o que para eles seria crime, né? Ou se é terrorismo, é crime de terrorismo. A ideia central é que uma tipificação de crime de terrorismo hoje no Brasil atingiria os movimentos sociais. Né? Por exemplo, o MST, ele seria imediatamente enquadrado como terrorista. Né? Então nós estamos muito atentos e vamos continuar insistindo que tudo que pode ser julgado como terrorismo, explosão, quebra, invasão, sequestro, já está no Código Penal. Não precisamos de uma lei, né, antiterrorista. Essa lei antiterrorista, veja o exemplo dos Estados Unidos com o ato patriótico, é um elemento cercear as liberdades civis. E você poderia comentar a lei que está em andamento no Congresso, porque ela vai no sentido justamente o contrário, que é de ser aprovada para essas restrições, não é isso? Quer dizer, isso tem que ser chamada a atenção, mais uma vez, das bancadas, dos deputados mais próximos dos movimentos sociais,
e levar o tema diretamente à presidenta Dilma. Seria uma contradição fantástica que uma presidenta que foi presa e torturada sob acusação de terrorismo sancionasse uma lei antiterrorismo. Diante da repressão que a gente vê hoje, a aprovação desse tipo de lei seria justamente o aval, né, para aumentar a perseguição política, a violência. O cerceamento dos direitos civis no Brasil hoje, tal como acontece nos Estados Unidos. O Obama só pode vigiar todo mundo, só pode censurar a imprensa, só pode invadir a privacidade das pessoas, porque está em vigor o ato patriótico. E para a gente ir encerrando, Chico, como que você vê a atuação da imprensa diante das manifestações, especialmente essa tentativa de estabelecer como vândalos os que reagem à violência policial, inclusive incriminando o chamado Black Bloc, e também separando eles da manifestação em geral, como se apenas eles, ou os vândalos, reagissem contra a polícia? Olha, eu tenho discutido isso intensamente com os meios de comunicação, inclusive aqueles que eu tinha uma relação mais íntima, como a Globo News e outros meios de comunicação. Eu não posso aceitar e eu não posso estar presente num processo onde há uma criminalização do movimento social. A acusação de baderna e vandalismo, ela é política, moral e penal. Porque, na verdade, o vandalismo é um artigo da Lei 9.062, que está incorporado ao Código Penal. Quando você diz que alguém está fazendo vandalismo, você está fazendo uma acusação que pode redundar em 3 anos de prisão em regime fechado. Não cabe ao jornalista fazer isso. Se há violência, então ele narra que está havendo violência. E de onde que parte essa violência? E como ela foi instigada e foi montada aí. Embora também o jornalismo tenha se esquecido de narrar a violência cotidiana dentro de trens, ônibus, em repartições públicas, em hospitais e escolas contra a população trabalhadora do país. Mas se ele acha que só isso é violência, ele tem que procurar a origem dessa violência e narrar o que está acontecendo. A insistência da grande mídia nas expressões baderna e vandalismo, ela remonta a 1964. Vai ser uma pena que esses jornais e essas emissoras tenham que fazer que nem o Globo, e voltar daqui a 40 anos para pedir desculpas à população. Você disse que, no caso da Globo News, era com quem você mantinha relações. Isso. As suas posições acabaram gerando... Agora eu não posso mais continuar, né? Uhum. Não há como eu continuar no momento que a emissora faz essa opção de linha editorial. E eu quero tornar muito claro que vários dos colegas que trabalham na Globo News são pessoas muito dignas e muito decentes e que estão discutindo isso intensamente dentro da emissora. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Chico, para a gente encerrar? Não, acho que é isso. Muito obrigada, então. Nada. A gente acha que o posicionamento é muito esclarecedor e a gente espera manter contato para novas entrevistas. Vou dispor. Muito obrigada. Nada. Tchau, tchau.